cada vez mais difícil, e no ponto de vista de trabalho, quando a gente olha no ponto de vista de recolocação. Isso a gente consegue observar que a renda média desse trabalho, do trabalho, quando a gente pega a média dos trabalhadores e é a renda média dos rendimentos, né, do trabalho, ele não teve um crescimento, né, acima da média do que tem sido colocado nas pesquisas, que basicamente mostra que o trabalho aqui no Brasil não tem basicamente uma produtividade, né, como o Brasil precisa, ou seja, a gente precisa de um trabalho, né, de vagas de trabalho, ou seja, empresas que se instalem no Brasil, que tem ali uma especialidade, né, cada vez mais exigida, maior, para justamente os salários serem maiores, para trazer produtividade e trazer mais consumo, mais renda, e mais a gente tem um desafio muito grande por parte do trabalho, que a renda média continua muito baixa, a produtividade continua menor, a capacidade de consumo é baixa, não só pela renda, também pelo endividamento das famílias, que segue aí um dos maiores patamares da série histórica. Então, se olhar por essa foto, parece que a economia está indo bem, né? A economia está indo muito bem. Mas tem que olhar o outro lado. O crescimento do país, ele segue até que num número absoluto, que é próximo de 2%, que é o PIB saudável, né? Olhando para o número absoluto, mas a gente tem uma trajetória, quando a gente observa como a inflação muito alta, ou seja, os preços estão altos, e a capacidade que a gente olha de produtividade ainda maior. Então a gente acaba entrando numa incerteza muito grande por parte de um crescimento, que parece que esse crescimento é um crescimento muito mais temporário do que um crescimento estrutural de um Brasil daqui a 5, 10 anos, crescendo numa taxa de crescimento como está e tendo uma taxa de desemprego atual e justo fazendo produtividade, algo que não é o que está acontecendo agora. Então, acho que a minha crítica seria um pouco mais relacionada a esse número do que olhar isoladamente esse número. Não basta você colocar uma taxa de desocupação baixa se a gente não tem ganho de renda, né, que justifica uma produtividade para o Brasil, porque justamente a gente vai continuar pedalando em relação ao crescimento econômico e estrutural. Alex, petróleo, a redução no preço internacional surpreendeu os economistas. Ele pouco se apostava numa queda tão acentuada e tão rápida. O fato é que essa commodity no cenário internacional, ela vem para baixo e pode ajudar a gente no que diz respeito à inflação também, né? Até ajuda, em partes, obviamente, as commodities, né, depois de tirar toda essa incerteza perante os Estados Unidos entre o Irã, mas tem que colocar um fator adicional, que é o fiscal brasileiro. Nós tivemos diversos impulsos fiscais por parte do governo, justamente para utilizar a máquina pública, né, para ganhar voto, e isso já não é de hoje, né? Independente de qual partido seja, qual presidente chega na eleição, chega ali para tentar se reeleger, independentemente da ideologia do partido, todos tentam utilizar a máquina pública a seu favor. Então, esse ano já não é novidade, é mais uma vez que a máquina pública é utilizada para fazer aí, né, diversas medidas populistas, né? Entre elas, nós tivemos aí a questão do gás do povo, 6 por 1, né? A questão do IR, vários assuntos que causaram aí, né, impactos bilionários. Também tem a questão das pautas-bomba. Então, ou seja, a gente tem muitos assuntos que, no ponto de vista fiscal, fica difícil para o Banco Central reduzir juros somente pelo petróleo. O petróleo, sim, ajuda. De acordo com o Banco Central, recentemente, nós tivemos aí, inclusive, um relatório de política monetária que mostrou que, para justamente o Banco Central conseguir enxergar, né, a inflação dentro da meta, não será em 26, não será talvez nem 27, talvez seja em 2028. Então, ou seja, o desafio da inflação continua. O Banco Central vai ter que subir as taxas, tem que manter as taxas de juros, ou pode até reduzir ligeiramente, como reduziu agora há pouco, mas continua num patamar muito alto, estratosférico a taxa de juros. Não é à toa que nós temos um juro real elevadíssimo, né? Chega aí a bater entre ao primeiro, ao segundo maior juro real do mundo. Então, tem justificativa. Não é só lá fora. Lá fora ajuda um pouco no petróleo, mas não é só fazer os juros caírem no patamar mais saudável. Alex, André, economista, falando sobre vários assuntos que impactam o seu bolso, que está nos vendo aí na tela da Rede TV. Alex, obrigado. Boa noite. Olha, gente, por Muito falar obrigado, sobre ótima preço noite. de petróleo, e o que impacta, é claro que a guerra, que tem um cessar-fogo aí acordado, porém, os Estados Unidos realizaram bombardeios hoje na região do Estreito de Hormuz, por onde passa todo esse petróleo, uma resposta ao que chamaram de violação do cessar-fogo por parte do Irã. Esses são os primeiros ataques entre Estados Unidos e Irã desde a assinatura do tal memorando de paz no dia 17 desse mês. Nem 10 dias de acordo de paz inicial para encerrar a guerra iniciada no fim de fevereiro. De acordo com o regime iraniano, houve bombardeio a um pier na cidade de Sirik,
na porção leste do Estreito de Hormuz. Já o Comando Central das Forças Armadas Americanas, o CENTCOM, afirma que aeronaves dos Estados Unidos atacaram locais de armazenamento de mísseis e drones iranianos, além de equipamentos de radar no litoral sul do país. Você vê então que o tal cessar-fogo com 2 ataques, eventual ataque iraniano e um ataque confirmado americano no Estreito de Hormuz, praticamente sepultam qualquer